E eu gostaria que você abrisse seu coração, abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa manhã, nós te agradecemos pela sua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio de começar uma semana na sua casa. Nós te adoramos, Senhor, nós te honramos com os nossos bens. E nós queremos agora nos sentar à sua mesa e nos servir da sua palavra. Espírito Santo, que isso não sejam apenas palavras de convencimento. O Senhor sabe que dentro da minha limitação, eu preparei, Senhor, esses textos da melhor forma que eu podia. Mas só o Teu Espírito Santo pode chegar aonde eu não posso, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nessa manhã torne essas palavras vivas, ativas. Que tudo que é meu, que é da minha carne, caia por terra. Mas que aquilo que é genuinamente do Teu Espírito encontre um solo fértil no nosso coração nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: Jesus lhe contou outra parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o trigo, vocês poderão arrancar ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Queridos, o processo de se separar e se colher o trigo era um processo demorado e meticuloso. Todo esse trigo ele era colhido, cortado, e ele era juntado num monte no meio do erado. E naquele monte não haviam só sementes de trigo, mas havia ali palha, areia, e junto disso uma erva daninha venenosa chamada joio. Para se separar, querido, toda essa sujeira das sementes de trigo, os historiadores dizem, até hoje, na região sopra um vento no final do dia, e esses lavradores, eles pegavam um garfo de 5 pontas, eles juntavam uma garfada de todo esse material, junto com palha, com sujeira, jogavam para cima, e quando a brisa batia, ela soprava a palha para longe, e o que caía era só o trigo, o joio e a areia. Esse era um processo demorado, querido. Isso era feito até que toda a palha quase fosse separada. Depois disso, querido, havia outro processo ainda. As sementes que sobravam, elas eram peneiradas, para tirar a areia, a terra e os últimos pedaços de palha. E depois que todas as sementes eram separadas, era necessário, querido, ainda haver um cuidado de que nenhuma semente de joio ficasse no meio. O joio, ele é uma semente venenosa, que se ela for moída, malhada junto com o trigo, qualquer massa que seja feita com aquilo, ela vai ficar envenenada. O joio no meio do trigo, ele causa vômito, enjoo, tontura. E esse processo era necessário não só para malhar o trigo, querido, mas também era um cuidado necessário antes de se semear essas sementes novamente. O joio, ele é muito semelhante ao trigo, Só quando essas espigas ficam maduras, na hora da colheita, é que elas se diferenciam. Como? O pezinho é muito semelhante, mas o trigo, ele fica com as sementes amareladas, douradas, quando está maduro. E o joio, a semente fica preta, negra. Mas até o momento da colheita, querido, é muito difícil separar um do outro. E existe outro porém. As raízes do joio, elas são mais profundas, mais fortes do que a semente do próprio trigo. Então, se você tenta arrancar o joio, as suas raízes, elas se entrelaçam entre as raízes do trigo e vários pés de trigo você vai arrancar junto. E os historiadores dizem que esse processo, querido, de separação,
ele era tão longo, querido, que quando ele terminava já era noite. E os historiadores dizem que quando toda aquela semente era separada, os lavradores eles costumavam dormir do lado daquelas sementes para que elas não fossem roubadas ou contaminadas. E o que Jesus fala, querido, nessa parábola, é que o reino dos céus, ele é semelhante a um lavrador que separou bem as sementes. Ele teve todo esse cuidado, ele peneirou, ele preparou, e ele lançou no arado as sementes de trigo. Mas quando todos estavam dormindo, o inimigo veio, e no meio das sementes de trigo ele semeou o quê? O joio. E esse texto, querido, tão conhecido, ele nos traz muitos ensinamentos. E o primeiro que eu gostaria de destacar é que sempre vai haver o joio no meio do trigo. Sempre, querido. Até o último dia a gente vai ter joio no meio do trigo. Isso não é novidade. É normal algumas pessoas me procurarem para atendimento e falarem assim: olha, pastor, eu estou escandalizada, porque eu vi no meio da igreja coisas tão terríveis que eu não vi no mundo. E parece que essa pessoa está trazendo uma novidade, querido, mas isso não é novidade nenhuma. Eu gostaria que você fosse comigo para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 5, versículo 1. O apóstolo Paulo escreve aqui à igreja na cidade de Corinto, e ele diz assim, isso aqui era o começo da igreja, querido, os primeiros passos da igreja, e ele diz: por toda parte se ouve que a imoralidade entre vocês, e imoralidade que não ocorre entre os pagãos. Então ele está dizendo o quê? Olha, eu tenho ouvido que no meio de vocês tem coisa tão feia que não se vê no meio dos não crentes, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Então ele está falando aqui de alguém que se deitou, que dormiu, que teve relações com a mulher do pai, provavelmente não a mãe, mas uma madrasta. Eu gostaria de ler outro texto com você, Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Essa é uma das cartas que o próprio Jesus ditou ao apóstolo João, no Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. Esse texto, querido, é muito forte. A palavra de Deus diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Agora olha, no entanto, tenho contra você isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Queridos, Jesus está falando aqui de uma mulher que estava no meio da igreja, estava inserida na igreja. Esse texto me leva a entender que essa mulher ela tinha um ministério na igreja, porque Jesus fala que essa mulher ela fazia o quê? Profetizava, ela se dizia profetiza. Como ela fazia isso? Profetizando. A Bíblia diz aqui, querido, que não só ela profetizava, mas ela ensinava. Ela tinha provavelmente um ministério de ensino relacionado à igreja. E Jesus está dizendo, essa mulher que profetiza e que ensina, e ela tem uma aparência de piedade, ela envolve os meus filhos e os enreda em imoralidade sexual. Queridos, era uma pessoa que estava dentro da igreja, inserida na igreja. E esse é o tipo de coisas que acontece hoje. Gostaria de ler mais um texto com você. 2 Timóteo, capítulo 3. A partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: saiba disto. E agora eu gostaria que você repetisse comigo: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores,
precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, porque esses homens tinham aparência de piedade, porque estavam inseridos na igreja, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também, são esses, olha esse texto, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Mais uma vez falando de alguém que estava envolvido com a fé. Queridos, nós falamos muito sobre a igreja dos últimos dias e a Bíblia fala sobre um grande derramamento do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre uma grande colheita, mas eu quero dizer que isso é sobre um remanescente. Quando nós vemos várias coisas que a Bíblia fala dos últimos dias, inclusive esse texto, a Bíblia diz o quê? Que nos últimos tempos virão dias terríveis. E ele fala do perfil de homens que estarão dentro da igreja, querido. E eu quero dizer que apesar de um derramamento do Espírito Santo, apesar de uma grande colheita, apesar de um remanescente fiel a Deus, a igreja dos últimos dias é uma igreja apóstata. É uma igreja que esfriou, querido, que se apartou da fé. E Paulo, nesse texto, ele está exortando Timóteo e ele fala sobre homens dentro da igreja. Ele usa o termo homens que aparentam piedade. O que ele está falando? Homens que aparentavam ser crentes. Mas ele diz que esses homens, eles se enredavam e entravam na casa de mulheres instáveis. O que são essas mulheres instáveis? Queridos, no original, Paulo usa um termo que é gunai karion, que é um termo pejorativo, e ele fala de mulherinhas. A versão revista e atualizada traduz como mulherinhas, mas seria como ele fala de mulherzinhas instáveis. E ele fala que esses homens, eles entram na casa dessas mulheres com aparência de piedade, com aparência de serem homens de Deus, e eles seduzem essas mulheres que acabam se deixando levar pelos seus desejos. Ele fala de mulheres carregadas de pecados. Querido, eu já vi isso acontecer várias vezes dentro da igreja. Visitas que tinham uma aparência de espiritualidade, a aparência da visita de um homem de Deus, e essa visita vai acabar onde? Na cama, querido. E o que Paulo está dizendo aqui é que é essa, querido, a igreja dos últimos dias. Paulo fala aqui de pessoas que estão sempre aprendendo, estão sempre ouvindo a verdade, estão sempre indo nos congressos, mas não se rendem a essa verdade. Tem gente, querido, que o que falta não é aprender a verdade. Existem pessoas que sabem muito sobre a verdade, mas eles não se rendem a essa verdade. E esse é o pior tipo de pessoas que nós podemos encontrar dentro da igreja, querido. São pessoas que conhecem a verdade, que estão inseridas na igreja, estão dentro do corpo, a ponto de criarem raízes profundas como o joio, mas elas não vivem essa verdade. O apóstolo Paulo, no final desse texto, ele fala sobre Janes e Jambres. Na verdade, ele fala daqueles que resistiram Moisés. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente não encontra esses homens. Então, o que os estudiosos acreditam é que Paulo está se referindo àqueles dois magos da corte de Faraó que resistiram Moisés. Se lembra desse momento? A Bíblia fala que quando Deus levanta Moisés, Deus fala, olha, eu vou fazer sinais para que o povo entenda que eu estou falando através de você. E Deus dá uma ordem para Moisés, e Moisés fala para Arão, olha Arão, pega a sua vara e joga na frente de Faraó. E quando ele faz isso, a Bíblia diz que a sua cobra se transformou numa serpente. Mas dois magos de Faraó lançam ali as suas varas e elas se transformam em cobras também. Eles tentam imitar o milagre que Deus fez. Mas a Bíblia fala que a cobra, a serpente de Arão, engole essas duas outras. E o que Paulo está falando aqui, olha, assim como os egípcios que viram milagres, viram manifestações, viram as pragas, viram provas de quem Deus era, viram todos os sinais da verdade, eles resistiram à verdade. Um pouco para frente nesse texto, Paulo fala de um homem
que resistia também às suas palavras e lhe causou muito mal. Um pouquinho para frente, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: Alexandre o latueiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Queridos, esse é o quadro da igreja dos últimos dias. E quando a gente fala de últimos dias, a gente precisa entender que isso fala do período em que o Pentecostes aconteceu, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, até os últimos dias. E a tendência é que a coisa só piore, querido. Quando a gente lê o Novo Testamento, a gente vê de uma igreja onde o amor de muitos se esfriará, uma igreja que se envolve com apostasia, e Paulo alerta Timóteo sobre essas coisas. Eu queria que você fosse um pouquinho para trás comigo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. O apóstolo Paulo diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. Queridos, esse é o tipo de pessoas que nós vamos encontrar dentro da igreja dos últimos dias. Nós estamos cheios de pessoas desviadas dentro da igreja. O pastor Luciano sempre fala isso. Existe uma estatística que nós somos hoje, no Brasil, cerca de 40 milhões de evangélicos. E essa estatística, querido, essa mesma estatística diz também que para cada crente dentro da igreja, nós temos um desviado. Então seriam 40 milhões de pessoas fora das igrejas. Mas eu acho que esse quadro é pior ainda, querido. E eu creio que nós somos uma geração de pessoas desviadas dentro da igreja. Nós somos uma geração, querido, de filhos pródigos que tem gastado a sua herança com prostituição sem sair de dentro da casa do pai. São pessoas que não quiseram sair da casa do pai, elas querem se sentir bem, se sentir inseridas, mas elas estão envolvidas com prostituição e gastando ali sua herança, mesmo sem sair da casa do pai. Alguém já disse que a igreja é semelhante à Arca de Noé, que se não fosse o juízo do lado de fora, ninguém aguentava o cheiro do lado de dentro. Agora, como nós, querido, a igreja, não só os líderes, mas toda a igreja deve lidar com tudo isso e lidar com o joio. Quando a gente estuda as Escrituras, a gente percebe que apesar, querido, da gente perceber que Deus permite o joio no meio do trigo, Ele permite isso. Apesar de Deus falar que Ele espera um momento para arrancar o joio, o momento da colheita, nós vemos uma postura muito clara de como a igreja deve se relacionar, querido, com aqueles que se dizem cristãos, mas não são. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Quando Paulo começa a falar nesse texto, a impressão que nós temos, ele fala sobre não se associar com pessoas imorais ou com impuros, dependendo da versão. E a impressão que nós temos é que Paulo está falando assim, olha, não se misture com os mundanos. Mas logo na continuação do texto ele explica que não é exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, Paulo diz assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então ele explica: com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo, mas agora estou lhe escrevendo que não se devem associar com aqueles que, se dizendo irmão, sejam imorais, avarentos, idólatras, caluniadores, alcoólatras ou ladrões. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Então ele diz: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja, não devem vocês julgar o de dentro?
Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Então Paulo fala aqui, queridos, sobre nós cristãos não nos associarmos com pessoas que, se dizendo irmãos, se dizendo cristãos, têm o comportamento de pessoas ímpias. Então ele fala, aquele que diz que é irmão, ele professa essa fé, mas ele se comporta como ímpio, ele diz, com essa pessoa você não deve se sentar nem para comer. E depois, no final do texto, ele fala sobre entrar num nível de julgamento, querido, a ponto de expulsar essa pessoa da comunhão. Paulo fala aqui não só do nível, querido, de exercermos um julgamento e olharmos para uma pessoa e conseguirmos julgar e falar, essa pessoa diz que é crente, mas não é. A sua vida mostra que ela não é. Mas ela fala desse julgamento chegar a um nível de desligar essa pessoa da comunhão. Quando a gente olha o Novo Testamento, você vai perceber que toda correção, toda disciplina no Novo Testamento, ela envolvia desligar as pessoas da comunhão com a igreja. Esse era o mais alto nível de disciplina. Mas a igreja, de uma forma geral, querido, ela tem muita dificuldade com a palavra julgar. E isso virou um termo pejorativo. Eu gostaria que você fosse comigo para o Evangelho de Mateus, capítulo 7. Versículo 1. A palavra de Deus é assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer para o seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. As pessoas leem esse texto e falam, não, então está aqui, ó, eu não devo julgar. Eu não posso e eu não devo julgar ninguém. Mas aí nós lemos esse texto do apóstolo Paulo falando que nós não só devemos julgar e entender pelos frutos que uma pessoa que se diz cristã não é, mas que a gente deve chegar ao nível de desligar essa pessoa da comunhão. Como que a gente associa, querido, esses pensamentos? Parece que há uma divergência aqui. Eu gostaria que você fosse comigo agora para 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. A palavra de Deus é assim: ora, o homem espiritual, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque elas são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, repita comigo, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Algumas pessoas acreditam que o X da questão aqui é o seguinte: é diferente você julgar coisas do que julgar pessoas. E o que Paulo estaria falando é sobre julgar coisas e não sobre julgar pessoas. Eu acredito que não seja exatamente isso, querido. E para te provar, eu gostaria de usar as palavras do próprio Jesus. Vá comigo para Mateus capítulo 7, versículo 15. A palavra de Deus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Mais uma vez o texto falando de pessoas que tinham aparência de serem homens de Deus, mas não eram. Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Querido, Jesus está dizendo aqui que pelos frutos de uma pessoa, nós não conhecemos os frutos, nós conhecemos quem? A pessoa. Ele está falando sobre julgar alguém que tinha aparência de ovelha, mas era lobo. Então Jesus não está dizendo, olha para os frutos e descubra qual é o fruto. Ele está dizendo, olha para o fruto e descubra qual é a árvore. Isso não é um julgamento, querido? O que Jesus está dizendo aqui é, se você olha alguém e essa pessoa produz frutos de mentira, ele é mentiroso. O que Jesus está dizendo é que aquele que rouba, você olha que ele rouba e você julga e entende que ele é o quê? Ladrão. O que Jesus está dizendo aqui é que quando você vê alguém que se diz crente, mas age como ímpio, essa pessoa não é crente, ela é ímpio e não deve ser tratado como crente. Agora, como nós conciliamos, queridos, esses textos? Eu devo julgar ou não devo julgar? Querido, na língua grega, a língua que foi escrito o Novo Testamento, assim como no português, existem dois sentidos muito distintos para a palavra julgar. Quando a gente olha, só que no grego, as palavras inclusive são diferentes. E todas essas palavras vão ser traduzidas como julgar na nossa Bíblia. Em Mateus capítulo 7, a palavra grega traduzida ali é a palavra krinet, que fala de julgar no sentido de exercer um juízo sobre alguém. E esse exercer juízo e condenar só cabe ao Senhor. Mas no texto de 1 Coríntios, a palavra ali não é krinet, mas é anakrinei, que é o julgar no sentido de analisar, examinar, verificar, ponderar, julgar. Então, querido, esse julgamento, que é o de condenar uma pessoa, isso só cabe ao Senhor. Mas esse nível de julgamento, de separar aquilo que é certo e que é errado, isso não só cabe a nós como cristãos, não só um direito, mas é uma obrigação, querido. Querido, se nós que temos a mente de Cristo, fomos renovados, tivemos a nossa mente transformada, renovada pela palavra de Deus, nós que temos o Espírito Santo que orienta, se nós não somos capazes de julgar o que é certo e o que é errado, quem vai ter capacidade de julgar isso? O mundo. E a grande verdade, querido, é que o problema no texto de Mateus 7 não é apontar o cisco no olho do irmão. A Bíblia fala assim, como você, tendo uma trave no seu olho, aponta o cisco no olho do seu irmão. E aí ele chama essa pessoa do quê? De hipócrita. E o problema aqui é a hipocrisia, tanto que ele diz, tira primeiro a trave do seu olho, então você vai poder enxergar bem e apontar o cisco no olho do seu irmão e ajudar ele a tirar esse cisco. Eu acredito, querido, que nem sempre Deus vai nos permitir fazer um julgamento rápido do joio. Nós tivemos um caso aqui, querido, de uma das pessoas que era uma das principais pessoas do ministério e abandonou a família, foi embora. E a sensação que nós temos, querido, muitas vezes diante de uma coisa dessas é por que a gente não viu nada antes? Por que nós não vimos os sinais? E eu acredito que muitas vezes, querido, Deus encobre algumas coisas. E muitas vezes Deus esconde o joio mesmo para que a gente não perceba. Eu queria que você voltasse comigo para Apocalipse, aquele texto que nós lemos, Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 19. O Senhor Jesus diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra você isso: você tolera aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então ele diz: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender.
Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. E esse texto nos ensina muito. Em primeiro lugar, Jesus repreende essa igreja por não ter feito nada. Jesus elogia essa igreja, mas depois ele diz: eu tenho alguma coisa contra você. Vocês têm no meio de vocês essa mulher que se diz profetiza, essa mulher que ensina, e ela tem seduzido, ela tem contaminado outras pessoas e levado essas pessoas à imoralidade sexual. E Jesus está dizendo: eu tenho isso contra você porque vocês não fizeram nada. Vocês não tomaram nenhuma atitude. Vocês não levaram, não afastaram essa mulher. Em segundo lugar, querido, eu vejo Jesus dizendo que ele deu tempo para que ela se arrependa. E o Senhor Jesus diz: olha, eu lhe dei tempo. E eu acredito que muitas vezes o Senhor permite que o joio fique escondido mesmo, querido, para que essa pessoa se arrependa. Agora, em terceiro lugar, mesmo quando a igreja falha em trazer disciplina e a correção, o Senhor não falhará. E ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica, e matarei os filhos dessa mulher. Como eu falei aqui, querido, toda disciplina no Novo Testamento, ela envolve a quebra de comunhão. O mais alto nível de correção e de disciplina é afastar uma pessoa da comunhão com a igreja. Vá comigo para Mateus capítulo 18. A partir do versículo 15. Queridos, esse é o texto que nos dirige como igreja e nos orienta como trabalhar em caso de disciplina. E a palavra de Deus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele ouvir, ganhaste o teu irmão. Então o que a Bíblia está falando? Ela está falando de um primeiro nível, de alguém, querido, que estava inserido na igreja, mas caiu em pecado. E a Bíblia diz o quê? Se você pegar o teu irmão em pecado, você vai e você o corrige, você o exorta, você mostra o seu pecado. Mas aí o texto continua: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então ele está dizendo: alguém foi pego no erro, alguém caiu em pecado. Você vai e você repreende essa pessoa. Mas quando essa pessoa, mesmo depois de ser repreendida, ela insiste no erro, ela está mudando de uma condição de alguém que caiu no pecado para alguém que está insistindo no pecado. Então Paulo diz, Jesus diz, aliás, se essa pessoa não te ouvir, você pega uma testemunha e você vai de volta corrigir e exortar esse irmão. E ele continua. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Então ele diz, existe um terceiro nível aqui. Se essa pessoa mesmo depois de ser confrontada, de ser 2 vezes, ser exortada, mesmo assim ela decide viver em pecado, o que é uma condição muito diferente da de cair em pecado, Jesus fala, você deve levar essa pessoa dentro da igreja. E ele diz, e se essa pessoa mesmo assim não ouvir a igreja, ele diz, você deve tratá-lo como gentil e publicano. Ele diz o quê? Você deve tratar essa pessoa como se ela não fizesse parte do corpo. Então ele diz, em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado do céu. Está falando do quê, querido? De desligar uma pessoa da comunhão e do relacionamento com a igreja. Agora, mesmo, querido, até esse mais alto nível de correção e de disciplina, que é desligar alguém do corpo, não tem como objetivo entregar essa pessoa de vez para a condenação. Mas mesmo esse mais alto nível de correção e de disciplina, ele tem como objetivo ganhar essa pessoa. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 5,
versículo 1. A palavra de Deus diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído. E agora o mais importante: e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Então o que Paulo está dizendo, ele está repreendendo a igreja, querido. E ele está dizendo, olha, essa pessoa que cometeu tal imoralidade no meio de vocês já deveriam tê-lo expulso da comunhão. E ele fala, agora eu quero que a próxima vez que vocês se reúnam, vocês afastem essa pessoa da comunhão e entreguem o corpo dele para Satanás. Ele está falando de desligar essa pessoa da cobertura espiritual, da cobertura da igreja. Ele fala sobre um pouco de fermento levedar toda a massa, mas depois ele diz, para que quando ele for tocado por Satanás, de alguma forma, talvez o corpo se perca, mas o espírito seja salvo. Mesmo no mais alto nível de correção, querido, o objetivo é ganhar a pessoa. Em terceiro lugar, querido, algo muito importante: não existe, querido, meio termo. Com o Senhor, quem não ajunta, espalha. É claro que nós precisamos ajudar as pessoas que são joio a se transformarem em trigo. E existe uma diferença, eu não estou falando aqui, isso é muito importante, de pessoas que estão entrando na igreja agora. Eu não estou falando de pessoas, querido, que estão ainda passando por um período de conversão, que estão entrando na igreja e que estão começando a conhecer a verdade. Eu estou falando aqui, querido, de pessoas que se parecem cristãos. O joio, ele se parece com o trigo, ele se comporta como o trigo, mas ele é joio. Ele tem aparência de ovelha, ele conhece a verdade, ele sabe falar como um crente, ele conhece a Bíblia. Muitas vezes ele manifesta dons espirituais, mas ele é joio. Por que ele é joio? Porque apesar de não querer se afastar do corpo, de não querer se afastar do meio da igreja, do meio do trigo, apesar de ter raízes profundas que se entrelaçam junto das raízes do trigo, querido, apesar de estar junto do trigo, de crescer junto com ele, o seu fruto não é dourado, mas o seu fruto é negro. Se você conhece a verdade, e você tem o teu pecado confrontado, querido, pela verdade, mas mesmo assim, você não cede a essa verdade, você não é trigo, querido, você é joio. E não existe meio termo. Você não precisa abrir, mas em Mateus capítulo 12, versículo 30, o Senhor Jesus diz assim, aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Deixa eu te falar uma grande verdade. Quem não ajuda os seus irmãos a se santificarem, ele não é neutro. Aquele que não ajuda os seus irmãos a se santificarem, ele ajuda os seus irmãos a se contaminarem. Aquele que não edifica, querido, com as suas palavras e com as suas atitudes, ele corrompe. Não existe meio termo. Existem duas coisas só dentro da igreja, o joio e o trigo. Em quarto lugar, a palavra de Deus fala que o escândalo ele vai vir, é inevitável que o escândalo no meio da igreja, a manifestação do joio, é inevitável que ele aconteça. Mas a Bíblia diz, ai daquele por meio do qual vem o escândalo. Vá comigo para Mateus 18, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim, qualquer porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim,
melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado que tendo 2 mãos ou 2 pés, ser lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e joga fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no fogo eterno. E eu gostaria de ler um último texto com você, Lucas capítulo 12. Essa é uma grande verdade, querido. Lucas capítulo 12, versículo 1. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos. Primeiramente a quem? Aos discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Queridos, algumas semanas atrás eu ministrei com o pastor Weckles de Guarapuava, e ele me contou uma história muito forte. Eu fiquei pensando naquilo. Eu depois liguei para ele e pedi autorização para usar a sua história, para usar o seu nome. E ele me contou que alguns anos atrás, quando ele estava prestes para ser ordenado pastor, isso foi um pouquinho antes da sua ordenação, ele foi fazer o seu primeiro retiro de jovens. Ele foi consagrado logo depois disso, pastor de jovens da igreja do pastor Harold em Guarapuava. E como todos nós que somos pastores de jovens, querido, existem alguns jovens que se aproximam de nós e acabam se tornando pessoas de nossa confiança e que nos ajudam a desenvolver o ministério. E ele fala que existia um jovem na igreja e esse menino o ajudava muito. Ele fazia parte do ministério de louvor, estava sempre ajudando com o ministério de jovens. E esse menino era um menino tão da confiança do pastor Weckles, que quando ele viajava com a sua esposa para ministrar, ele deixava esse menino dormindo na casa dele para cuidar da casa dele. Para você entender o nível de intimidade, de confiança que ele tinha nesse rapaz. E eles foram fazer o primeiro retiro de jovens, e ele pediu ajuda desse menino e falou: olha, você pode ir um pouco antes comigo, perto das 4h, 4h30 para a chácara, para me ajudar a preparar o lugar e montar o som. E esse menino muito prestativo falou: claro, pastor, eu vou com você. Ele disse que naquele dia, alguns jovens entraram naquele primeiro ônibus que foi para o retiro, e ele fala que esse jovem ele era aquele temperamento sanguíneo, vivaz, e ele era sempre que fazia todo mundo rir, brincava e animava todo mundo. E ele disse que naquela tarde, aquele menino foi todo aquele caminho até o retiro, disse que sentado no último banco, encostadinho, com a cabeça no vidro, no canto, quietinho, ele disse que olhou para aquilo e achou estranho. E quando eles chegaram no retiro, eles descobriram que o som que já deveria estar lá logo depois do almoço não tinha chego ainda. E esse jovem chegou para ele e falou: pastor, o som não chegou, a gente não vai poder montar agora. Ele falou: olha, tem um lago aqui, eu posso ir nadar no lago com alguns jovens aqui? E o pastor Weckles falou: não, pode ir nadar sim. E esses jovens foram para lá. Esses meninos pegaram um bote, foram até no meio do lago. E esse menino subiu no bote e mergulhou. E logo que ele mergulhou, ele teve uma cãibra terrível. E ele começou a se afogar. E começaram a gritar, tinha um menino que era socorrista junto deles, bombeiro, não lembro, algo assim. Esse menino pulou para tentar ajudá-lo e quase se afogou junto. E diz que alguém correu e avisou o pastor Weckles, falou: pastor fulano de tal está se afogando lá no rio. E ele disse que ele lembra que ele tinha acabado de olhar o relógio, era 4h45 da tarde. Ele disse que correu para lá, e quando ele chegou tinha um monte de gente pulando no rio. Ele falou: não, ninguém pula mais, já tem o cara lá que sabe. Não faz isso, ninguém pula mais, espera.
E ele disse que quando ele olhou de volta, eles estavam tentando procurar aquele menino dentro da água. E ele disse que quando ele olhou de volta, já era 5 horas. Ele falou, esse menino não vai voltar. E querido, aquele menino se afogou ali naquela tarde. E eles tiveram que drenar aquele lago para tirar o corpo do menino. Era passado da meia-noite e não tinha encontrado o corpo dele ainda. Já estava lama no fundo do lago. E depois da meia-noite encontraram o corpo dele. O pastor Weckles falou que uma das cenas que mais marcou ele, disse que aquela cãibra foi tão forte que quando tiraram ele daquela lama, daquele barro, ele estava com os pés virados para trás. E ele disse que foram momentos terríveis, algumas pessoas ligaram para a paz e começou a chegar gente desesperada, e uma rádio anunciou, irmão, foi uma bagunça, foram momentos terríveis. E ele disse que ele ficou, Deus, por que aconteceu isso com esse menino que me ajudava, que era envolvido com a tua obra? No dia seguinte, um dos jovens da igreja chegou para o pastor Weckles e falou, pastor, eu preciso te contar algo sobre o menino. Ele falou, olha, sexta-feira, quando a gente estava para vir para o retiro, ele me ligou, pediu para ir na minha casa, e ele falou que ele precisava muito que eu emprestasse um dinheiro para ele. Eu perguntei para que era, e ele falou que ele estava com os documentos dele preso em um prostíbulo. Esse menino ele tinha ido num prostíbulo e gastou tanto com prostitutas lá que não teve dinheiro para pagar tudo. E ele teve que deixar seus documentos naquele lugar. E depois que isso aconteceu, querido, começou a pipocar tudo que aquele menino vivia de errado. O joio no meio do trigo. E o pastor Weckles me falou, ele disse, olha, a minha esperança é que aquele dia que ele estava sentado naquele banco lá atrás, ele veio quieto todo o caminho se arrependendo. Ele falou, eu quero crer que esse menino consertou sua vida antes de ser levado. Mas toda a verdade veio à luz. Eu não sei eu tenho 39 anos, eu não sei quantos de vocês se lembram de um cara chamado Jimmy Swaggart. Quem lembra? Poucas pessoas, agora um pouco mais. Queridos, eu lembro que eu dos 3 aos 10 anos de idade, eu morei em Ponta Grossa. E eu não sei se você já era cristão naquela época, mas tinha muito pouco crente, irmão. E eu lembro de eu estar na rua e os meus coleguinhas chegarem para mim e falarem assim, é verdade que você é crente? E eu falava, nossa, você sabe que lá naquela outra rua lá tem um crente que mora lá também. Eu lembro disso, irmão. Eu não sei se isso era mais forte no interior, mas era raro você encontrar um crente. E nesse tempo, existia um cara chamado Jimmy Swaggart, década de 80. E esse cara foi provavelmente, se não o maior televangelista da história, um dos maiores. Esse cara ele tinha um programa de TV, querido, que era transmitido a mais de 140 países. Isso naquela época. E eu lembro que todas as manhãs eu acordava com os meus pais e a gente ligava a TV no domingo de manhã para ver o Jimmy Swaggart pregando. Esse cara fez centenas de cruzadas pelo mundo todo de evangelismo. Ele tinha programas em mais de 140 países só de TVs abertas, fora as TVs a cabo. E um dia esse cara anuncia um culto especial. Ele prepara, ele pede para todo mundo ir para a igreja, uma igreja gigantesca na Louisiana, nos Estados Unidos. E esse homem, ninguém sabia por que esse culto era especial, mas esse homem, ele faz a seguinte declaração, eu gostaria que você assistisse um vídeo. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras
E tantos de vocês, com um coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé. Eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou, e me lavou, e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente. Querido, esse homem que levou o evangelho para tantas pessoas, ele se envolveu profundamente com prostituição. Ele foi flagrado e fotografado com prostitutas. E ele faz essa confissão diante da igreja, e a igreja o acolhe, o recebe. E ele é passado por um processo de disciplina que durou mais ou menos 1 ano. Mas cerca de 2 ou 3 anos depois desse acontecimento, esse homem voltou a cair com prostitutas. E mais uma vez ele foi fotografado com prostitutas, querido. E ele nunca mais conseguiu restaurar plenamente o seu ministério. Um dia eu estava orando no meu quarto, eu gostaria de encerrar com isso. E o Senhor me lembrou desse texto onde Jesus fala: pelos seus frutos vos conhecereis. E Deus me disse algo que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Deus me disse assim: Farley, pelos seus frutos você pode conhecer a você mesmo. Olhe para os seus frutos e descubra quem você é. Talvez você olhe para os seus frutos hoje, querido, e o que você veja não é bom. Talvez até algumas pessoas achem que é bom. Mas você olhe para os seus frutos e você perceba que não é bom. E eu quero falar algo aqui de uma forma profética, querido. Eu acredito que nós vivemos um momento de transição no Brasil hoje. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão dentro das igrejas, carregadas de pecados. Mas elas tentam esconder isso e tentam dizer para si mesmas que elas estão bem. Mas a gente está passando por um outro tempo, o tempo onde se prega uma hipergraça. E é onde as pessoas vão continuar dentro das igrejas carregadas de pecados, mas elas não vão fazer questão de esconder isso e vão achar que estão certas. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor agora.
Talvez em algum momento você tenha se perdido, você tenha se afastado, querido, daquilo que era proposto para você. Mas eu tenho convicção de que o Senhor me chamou aqui nessa manhã para dizer para você que Ele deu a você tempo para que se arrependa. Eu queria que você não se preocupasse agora com quem está do seu lado. Mas essa talvez seja uma manhã que o Senhor está te chamando para o arrependimento. E Ele está dizendo para você, você pode mudar isso hoje. Talvez você tenha se afastado dos caminhos do Senhor e tenha saído de casa. Ou talvez você seja como esse filho pródigo que eu falei, gastando a sua herança de forma errada, sem sair da casa do Pai. Mas essa ainda não é uma manhã de condenação para você. Ela é uma manhã de graça, de restauração. E se nessa manhã você precisa se arrepender dos seus frutos e falar, Deus, eu preciso tanto da sua graça sobre a minha vida, eu preciso do seu perdão. Você não sabe quantos dias você tem, querido. Mas se nessa manhã você fala, Deus, eu quero estender a mão em resposta à graça que o Senhor me oferece nessa manhã. Eu quero que você levante rapidamente do seu lugar e venha aqui para frente. Não se importa com quem está perto de você, querido. Espírito Santo de Deus, eu quero que você fique à vontade aqui. Você pode se ajoelhar se você quiser. Você pode ficar em pé. O Espírito Santo de Deus. Os tempos são maus, queridos. Ou nós seremos cristãos de verdade, ou como o texto fala, o primeiro texto que nós lemos, no fim dos dias, nós seremos amarrados a um feixe e lançados no fogo. Eu não vou insistir nisso, eu tenho uma convicção de que existem mais pessoas que deveriam estar aqui na frente. Essa não é a hora de você se importar com ninguém, querido. Enquanto nós cantamos essa canção, eu vou te dar 2 minutos para que você se renda a esse convite e você venha aqui para frente. Estenda suas mãos, querido, em posição de receber. Eu quero orar com você. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua obra em nós. Senhor Jesus, que a tua graça seja abundante sobre as nossas vidas, que nós possamos corresponder a ela de acordo com a sua vontade. Senhor Deus, que o teu amor e a tua paternidade sejam revelados a nós. E Espírito Santo, que a intimidade contigo seja profunda e verdadeira. Nos leva para casa agora em paz, em segurança. Abençoa essa semana, abençoa o tempo que teremos com os amigos, com a família. E abençoa a nossa nação nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Você pode dar uma salva de palmas? Deus te abençoe.